Olá, eu sou o professor Raiman e você está no canal do Apostolado Católico da família Raiman. E eu sou a Maria Carolina Raiman e este é o quadro Os Santos da Semana. E essa semana nós vamos falar dos santos que vão do dia 28 de fevereiro, último dia do mês, até o dia 6 de março. E hoje, domingo, dia 28 de fevereiro, é o dia dos santos Romão e Lupicino. Romão cultivava a misericórdia, compreensão e tolerância. Lupicino era justiça e tolerância. Nas diferenças, os irmãos se completavam e ensinavam à comunidade que a santidade se apresentava na conjugação amor, justiça, misericórdia, verdade, inspiração, transpiração, severidade, compreensão. São Romão faleceu em 463 e São Lupicino faleceu em 480. E amanhã, segunda-feira, dia 1º de março, é aniversário do meu irmão caçulo Max. Grande abraço, Max! E além disso, é o dia de São Rosendo. Em 925, apenas com 18 anos, Rosendo sucede ao bispo de Mondoñedo, sendo muito bem recebido. Esforçou-se por restabelecer e consolidar a paz, reconstruindo, ajudado pelos pais, os mosteiros e igrejas que tinham sofrido com a desordem. Assim, serenou e conquistou os abades de toda a Galiza, que formavam a nobreza eclesiástica, e atraiu a nobreza civil, a que estava muito ligado pelo sangue. Libertou os escravos dependentes da mitra e trabalhou para que os outros senhores fizessem o mesmo. Ficou sendo o pai de todos os libertos. E na terça-feira, dia 2 de março, será o dia de São Simplício. Foi escolhido para sucessor de São Pedro no ano de 468. Um homem de testemunho e oração, sensível aos ataques internos que a Igreja sofria por parte do nestorianismo, que buscava espalhar a mensagem entre os cristãos de que Cristo não teria nenhuma ligação com Deus, negando o mistério da encarnação. E também o monofisismo, onde pregavam como verdade que a natureza divina suprimiu a natureza humana de Cristo. E no dia 3 de março comemoraremos mais dois santos, Santos Marino e Astério. Eles foram mártires no século III. São Marino era oficial romano, mas sobretudo cristão. Já tinha feito seu caminhar com Cristo, estando em constante aprofundamento. No Império não era reconhecido como cristão e nem era possível uma evangelização aberta, mas com sua vida, seu jeito profissional de ser, comunicava a verdade e o amor. Era cogitado para ocupar uma posição-chave, a de centurião romano na Cesareia. E no dia 4 de março será o dia de São Casimiro, filho do rei da Polônia e de família católica. Casimiro nasceu no ano de 1454. Com a ajuda da oração, da penitência, da direção espiritual e até do Papa do seu tempo, ele pôde discernir que seu chamado não era suceder ao seu pai. Renunciou ao trono, mas não deixou de ser solidário à realidade paterna, às necessidades do reino, sendo braço direito no governo de seu pai. Teve toda uma vida de ascese e sacrifício, sendo modelo para a juventude. Faleceu com apenas 26 anos. E no dia 5 de março comemoraremos São João José da Cruz. Ele que nasceu no século XVII e muito cedo descobriu seu chamado a uma consagração total. Pensou na vida sacerdotal, mas percebeu que muitos buscavam o sacerdócio somente para obter honras e dignidades. João José discerniu melhor e descobriu que Deus o queria um religioso. Assim partiu para a vida eremítica segundo a ordem de São Pedro de Alcântara.
E para encerrar a semana, no sábado, dia 6 de março, será o dia das santas Perpétua e Felicidade. Numa perseguição que se desencadeou em Cartago, foram presos nessa cidade 5 catecúmenos, entre os quais estavam uma escrava, chamada Felicidade, e uma mulher, ainda nova e de posição, chamada Perpétua. A primeira estava grávida de 8 meses e a segunda tinha uma criança de peito. Receberam o batismo enquanto estavam presas. E qual foi, Maria Carolina, o santo que nós escolhemos para falar um pouquinho mais sobre a vida dele essa semana? Foram 2 santas lindas, Santas Perpétua e Felicidade. Das duas nós também temos uma novena aqui no canal, né? Bem bonita. É verdade. Uma nobre e uma escrava. O que sabemos sobre as origens das duas é pouco, porém digno de nota. Perpétua era nobre da cidade de Cartago, no norte da África. Felicidade era escrava de Perpétua, também de Cartago. As duas tinham por volta de 20 anos e eram cristãs numa região dominada pelo Império Romano em tempos de perseguição contra os cristãos. Perpétua era rica, de família tradicional e nobre. Seu pai era pagão. Quando da prisão, ela tinha apenas 22 anos e era mãe de um bebê recém-nascido. Felicidade, sua escrava, estava com 8 meses de gravidez. As duas foram presas no ano de 203, por ordem do imperador romano Severo, pelo simples fato de serem cristãs. Severo, cujas origens familiares também estavam na África, tinha emitido um decreto de pena de morte aos cristãos. As duas sofreram as atrocidades da prisão unidas pela fé, em oração e dando força uma à outra. Estando na prisão, Perpétua escreveu um diário que está entre os mais comoventes e realistas da história da Igreja. Nesse diário, ela narra todo o sofrimento por que passaram e descreve a fé e a esperança cristã na vida eterna de maneira maravilhosa. No diário, ela conta que seu pai foi visitá-la na prisão para pedir que ela renunciasse à fé cristã e salvasse sua vida. Ela, porém, preferiu a morte a negar o Senhor de sua vida, Jesus Cristo. Temendo a pena de morte, Felicidade pedia diariamente a Deus que seu filho nascesse antes que ela fosse executada. E assim aconteceu. Embora tivesse um parto muito sofrido, o seu filho nasceu livre. O filho de Santa Felicidade nasceu apenas 2 dias antes de seu martírio na arena. As santas Perpétua e Felicidade, senhora e escrava, mantinham-se firmes na oração e no sustento da fé, apoiadas por outros 6 cristãos também presos. Estes tornaram-se seus companheiros de vida, de morte e de testemunho para o mundo. Perpétua e Felicidade, mesmo demonstrando tanta fé, ainda não tinham sido batizadas. Por isso, receberam o batismo na prisão. Isso fortaleceu ainda mais a fé dessas duas santas. Segundo os relatos oficiais da época, que completam o diário de Santa Perpétua, os cristãos homens foram martirizados primeiro, tendo sido jogados aos leopardos famintos. Estes os despedaçaram. Perpétua e Felicidade foram jogadas a touros selvagens. Perpétua viu sua amiga e irmã sendo atingida pelos animais e ainda conseguiu amparar sua irmã de fé em seus braços e recompor a sua roupa estraçalhada, numa demonstração de respeito, dignidade e amor. Os pagãos que assistiam ao espetáculo se emocionaram por um curto espaço de tempo, porém logo começaram a gritar pedindo a morte de Perpétua. Então, os touros atingiram as duas e logo em seguida elas foram degoladas. Aconteceu no dia 7 de março do ano de 203.
Pelo fato de terem sido martirizadas, ou seja, morreram por causa da fé em Jesus Cristo, as duas foram canonizadas e se tornaram exemplo de fé e coragem, fazendo aumentar bastante o número dos cristãos. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que destes às mártires santas perpétua e felicidade, a graça de sofrer pelo Cristo, ajudai também a nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé, como elas não hesitaram em morrer por vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santas perpétua e felicidade, rogai por nós. E amanhã, ao meio-dia, aqui no canal da família Raimann, nós temos o quadro Vlogs da Família. Não perca!